Então, gente, voltando aqui, eu estava justamente tratando da questão da Virginia Woolf, né, no comentário que o Álvaro Lins fez, comentário crítico que ele fez, que ele meio que comparou a prosa da Virginia Woolf, do James Joyce, a de Clarice Lispector, na questão do estilo e tudo mais. Então, a gente pode pensar um pouco assim na questão da própria Virginia Woolf. Se a gente pegar um livro da Virginia Woolf, sei lá, O Farol, que é um livro bem famoso, se a gente for realizar um filme desse livro, não vai ter graça nenhuma. Sabe por que não vai ter graça nenhuma? Porque o mais interessante da literatura da Virginia Woolf é o experimentalismo que ela faz com a linguagem, o modo como ela consegue colocar em palavras todo esse processo de descoberta do ser, o personagem, geralmente um personagem descobrindo-se, um personagem tomando consciência de uma lucidez inesperada. E a Virginia consegue traduzir isso em palavras. É muito interessante. É algo que um roteiro cinematográfico ele não consegue transpor para as telas do cinema. Até porque o cinema, o grande chamariz do cinema são as imagens. Os romances, quando são passados para o cinema, a maior expectativa que nós temos é de ver nas telas, por imagens, tudo aquilo que a gente já imaginou com a nossa cabeça. Isso é muito interessante e tem relação direta com a nossa disciplina de semiótica. E a gente vai falar muito disso também com vocês logo, logo. Mas vejam, a Clarice Lispector, com a Clarice é a mesma coisa. Por isso que essa questão da fabulação que o Benedito Nunes ele ressalta nos contos claricianos, isso é tão forte porque ela consegue, com o trabalho que ela faz com a linguagem, que é uma coisa fundamental, ela faz com que o leitor acompanhe os efeitos dessa iluminação que chamamos epifania. Né? Ela consegue, com seu texto, com a sua narrativa, ela consegue desconstruir, né? Ela desconstrói inúmeras coisas, inclusive a própria ideia de narrativa. Ela consegue fazer isso. E o mais interessante é que só ela, praticamente, em termos de Brasil, gente. Por isso que a gente está falando desses dois grandes escritores, porque são momentos assim muito cruciais da nossa literatura. O que o Guimarães Rosa fez e o que a Clarice fez, em termos de experimentação estética, é algo assim. É um orgulho para nós. Sem tamanho. Sem tamanho. Então, tudo bem. Falando de outro nome da crítica, que é o Afonso Romano de Santana, ele estava pesquisando aqui, ele elencou, digamos assim, uma estrutura recorrente nos contos claricianos, por exemplo. Não só nos contos, mas enfim, a gente está tomando conto aqui como exemplo porque a gente vai trabalhar um conto, né? O amor, então vale a pena a gente falar
pensando na ideia de conto. Inclusive, falando aqui para vocês aqui da obra da Clarice, né? Só elencando os livros como eu fiz ontem com Guimarães Rosa, vamos fazer isso com a Clarice também. Em 1943, ela publica Perto do Coração Selvagem. Em 1946, ela publica O Lustre, romance. Cidade Sitiada, 1949, romance também. Em 52, ela publica Alguns Contos. É o título, Alguns Contos. Em 1960, ela publica Laços de Família, que também é um livro de contos. E detalhe, em 1960, ela volta para o Brasil e vai morar no Rio de Janeiro. Ela se separa do marido. Ela casa com o marido em 43, se separa e volta para o Brasil em 1960 e passa a viver no Rio de Janeiro. Então isso é muito interessante se constatar também. Então, em 61, ela lança A Maçã no Escuro, romance. Em 64, ela lança A Paixão Segundo GH, romance. Em 69, ela lança Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, romance. Em 71, ela lança Felicidade Clandestina, um livro de contos. Em 73, ela lança Água Viva. E em 77, ela lança A Hora da Estrela. 77 é o ano que ela veio a falecer, infelizmente, né? Ela veio a falecer. A Hora da Estrela também é um livro muito famoso. Tem um filme, A Hora da Estrela, com José Dumont e Marcela Cartacho. É um filme incrível, gente. Eu aconselho muito, se vocês tiverem curiosidade. Eu vou colocar também, linkado lá no Classroom, uma entrevista que ela deu, a Clarice falando, gente. É uma experiência incrível também de ouvir a Clarice falando. Ela é sedutoramente mágica falando. Ela tem uma dicção, é uma coisa assim, é fascinante. E ela diz umas frases nessa entrevista que é só vocês assistindo mesmo para terem consciência do que eu estou falando. Então eu vou compartilhar o link lá com vocês no Classroom, tá? Tudo bem? Dos contos da Clarice, eu como leitor, eu gostaria de destacar alguns aqui, mas enfim, é minha preferência, mas eu acho que vocês é que têm que seguir aí a linha descobrindo o mapa da mina da Clarice. Mas eu destacaria O Amor, que é esse que a gente vai ler hoje, A Imitação da Rosa, Feliz Aniversário, que é fantástico, Felicidade Clandestina, que é uma maravilha, inclusive é um libelo em defesa da leitura, é uma coisa assim magnífica. A Procura de uma Dignidade, que é um conto assim que eu acho, nossa, ele mora no meu coração. Sempre quando eu leio esse conto eu me emociono, por isso que eu chego às lágrimas lendo este conto. Então são esses, enfim, os que eu indicaria para vocês, tudo bem? Então, voltando lá àquilo que eu estava dizendo, né, sobre o Afonso Romano de Santana, ele diz que existe uma estrutura recorrente aí na Clarice, que é a seguinte: primeiro, personagem é disposta numa determinada situação cotidiana. Ok. Segundo, prepara-se um evento que é pressentido discretamente pela personagem. Ocorre, digamos, uma inquietação. A personagem, vocês vão verificar todo esse procedimento no Amor. Acontece algo assim que deixa a personagem inquieta. 3. Ocorre o evento que ilumina sua vida. Instaura-se a tal da epifania. Instaura-se a epifania.
Número 4. Apresenta-se o desfecho, no qual a situação da vida da personagem, após a epifania, é reexaminada. Então esse procedimento é muito interessante porque nos dá assim uma noção, digamos, pragmática, formal, do que acontece em grande parte dos contos claricianos, das histórias claricianas. Isso faz com que a gente pense também na nossa própria condição de leitor, no sentido de que tais procedimentos também ocorrem conosco. A gente, quando está lendo a Clarice Lispector, a gente também passa por toda essa estrutura aqui recorrente, né? Então, eu acredito que seria muito interessante para nós agora lermos o conto em questão, né, o Amor, para a gente poder pensar em alguns desdobramentos aí da leitura do conto. Tudo bem? Antes de passarmos para essa leitura, eu gostaria só de indicar para vocês aqui um outro artigo do Vários Escritos. Ontem eu indiquei um artigo do Antônio Cândido, eu indiquei um artigo dele sobre o Guimarães Rosa, e aqui neste livro também nós temos as impressões do Antônio Cândido sobre a Clarice. O título é No Raiar de Clarice Lispector. Tem um parágrafo aqui que eu gostaria muito de ler para vocês, que ele está falando justamente do Perto do Coração Selvagem, que ele disse que ficou chocado com a leitura e tudo mais. Então vejam, escutem, por favor. Abre aspas. Com efeito, este romance é uma tentativa impressionante para levar a nossa língua canhestra a domínios pouco explorados, forçando-a a adaptar-se a um pensamento cheio de mistério, para o qual sentimos que a ficção não é um exercício ou uma aventura afetiva, mas um instrumento real do espírito capaz de nos fazer penetrar em alguns dos labirintos mais retorcidos da mente. Então, o comentário que o Antônio Cândido faz aqui, ele é bem assim, bem no âmago, porque, vejam vocês, ele estava descobrindo a Clarice Lispector. Ele estava descobrindo uma nova autora, uma nova escritora, e ele poderia ter sido leviano com ela, e ele não foi. Ele soube reconhecer logo de cara o talento de Clarice Lispector. Isso é incrível, por isso que eu admiro tanto o Antônio Cândido. Ele tinha uma sensibilidade difícil de encontrar, né? Enfim. Deixa eu dizer para vocês uma última coisinha aqui, que é o seguinte, antes da gente partir para a leitura do conto em questão, Amor. Eu encontrei nos meus guardados algumas observações que eu escrevi há muito tempo, se não me engano, em 2008, quando eu estava participando de uma palestra lá na UERJ sobre Clarice Lispector. E eu gostaria de compartilhar com vocês muito rapidamente. Nós estamos em 14 minutos e 34, eu acho que dá para a gente poder falar sobre isso. Só para potencializar mais ainda a curiosidade de vocês e tornar a leitura do Amor mais prazerosa, né? Então vamos lá. Clarice Lispector, lugar comum. Clarice escreve para dentro,
Todo mundo fala isso, inclusive eu mesmo falaria isso para vocês, mas eu me contive, né? A Clarice ela não escreve para dentro. A Clarice ela escreve sobre aspectos interiores, mas ela externaliza isso, né? Através da palavra, através das suas experimentações, etc. Ela externaliza isso, né? Então dizer que ela escreve para dentro é como se a gente estivesse dizendo que a própria Clarice ela escreve para dentro. Tem uma observação muito interessante que me veio aqui agora, eu não estou me lembrando quem foi que disse isso especificamente, mas eu acho que vale mencionar que tanto o Guimarães Rosa quanto a Clarice Lispector, eles são escritores silenciosos. A escrita deles é ruidosa, mas eles enquanto figuras, enquanto, digamos assim, narradores, eles são silenciosos, eles ficam escondidos ali. O protagonismo não é do escritor, é do que ele produz. Então, nesse sentido, eu acho muito interessante a gente colocar em contraposição com o que está sendo dito aqui, né? Clarice escreve para dentro. Parte de uma leve ação e faz um movimento para a psicologia das personagens. Um exemplo disso é o conto sobre o Maracanã, que é A Procura de uma Dignidade. Ela faz isso muito bem ali. Enfim, aí tem um apontamento. Ao dar a volta ao Maracanã, a narrativa mergulha dentro da personagem. Uma escrita que chama atenção para si, a escrita chamando atenção para a escrita, pela forma, aí entre parênteses, Guimarães Rosa, isso foi escrito em 2008, gente. Descomprometimento político total. Uma crítica de Mário de Andrade, uma escrita alheia aos acontecimentos no entorno. Isso realmente interessante, né? Essa observação do Mário. Enfim, como se todos estivessem no movimento modernista e eles estivessem alheios, voltados para uma outra forma de experimentação e não na anarquia da forma. Aqui o eles é ela e o Rosa. Detalhe, os pós-modernistas, digamos assim, vamos chamá-los assim, eles estavam preocupados com a anarquia da forma. Mas Guimarães Rosa e Clarice Lispector, eles estavam preocupados com a experimentação da forma. A experimentação é algo diferente de anarquia. A anarquia dá uma ideia assim, vamos escrever de qualquer jeito, vamos mudar algumas coisas aqui, vamos bagunçar o coreto do poema, etc. Não, no caso deles não era bem isso. Era a experimentação. No caso do Guimarães Rosa, por exemplo, o resgate dos vocábulos antigos, como eu mencionei ontem, neologismos e tudo mais. E no caso da Clarice, toda essa modalidade que eu tentei explicar para vocês agora há pouco, do modo como ela consegue externalizar na palavra toda essa iluminação reveladora da epifania. Ela consegue fazer isso muito bem. Só ela. Ok. Lembrei quem falou aquele negócio da escrita silenciosa, é o Haroldo de Campos. O Haroldo de Campos que fala isso. A gente vai comentar muito do Haroldo de Campos no sábado, que eu disse para vocês que eu vou gravar um vídeo falando da poesia concreta, que tem os irmãos Campos, o Haroldo de Campos está incluído, então a gente vai falar dele para vocês aí, não se preocupe.
Então, quando ela escreve A Hora da Estrela, o que acontece? Ela aproveitou na Hora da Estrela, porque na Hora da Estrela, o narrador da Hora da Estrela, ele é um sujeito, é um homem. É uma das poucas vezes na obra em que nós temos um narrador homem. É o tal do Rodrigo lá, e ele está falando sobre a vida de uma personagem chamada Macabeia, que é uma empregada doméstica. Ela veio do Nordeste, então assim, é uma vida que não tem muito a ver com a dele. Então ele coloca ali na narração um pouco da dificuldade que ele sente em escrever um livro sobre uma personagem que ele conhece pouco, uma personagem que existe e que ele conhece pouco. Então, assim, o romance A Hora da Estrela é um romance metalinguístico, é um romance que fala da escrita de um romance. Então, nesse sentido, ela foi pressionada pelo movimento moderno a escrever algo sobre, né, as transgressões que estavam sendo propostas e tudo mais. E o que ela faz? Ela acaba narrando alguma coisa sobre a dificuldade de narrar. Então ela foi muito esperta, ela pegou o que estava sendo imposto a ela ali no momento e utilizou isso como potência criativa, vamos colocar nesses termos. Aí agora algumas curiosidades, só para encerrar. O marido dela não gostava, o ex-marido no caso, né, não gostava de ler nada do que ela escrevia, né? Ela era considerada uma espécie de plagiadora de si mesma, ela não se citava, mas ela usava muitas coisas que ela escrevia e tudo. Ela deixava bastante claro nas entrevistas, e vocês verificarão isso na entrevista que eu mencionei, que eu vou colocar para vocês no Classroom, que ela escrevia por necessidade. Então é isso, gente. No mais aqui, o que está sendo colocado aqui são observações bem simplórias. Eu me recuso a dizê-las a vocês. Mas é muito interessante esse rascunho que eu acabei encontrando aqui. Eu fiz questão de compartilhar, para a gente poder, né, ter mais algumas substâncias sobre a Clarice Lispector. Então vamos agora partir para a leitura do Amor e os comentários. Eu vou fazer o seguinte, isso a gente vai tratar por escrito no Classroom. Pode ser? Então, tudo bem. Queria agradecer a participação de vocês. Vou deixar linkado no Classroom também sugestões de fortuna crítica. Quem me encaminhou foi a professora Kátia Queiroz Alencar, a nossa querida professora Kátia. Inclusive, a professora Kátia é uma grande pesquisadora da Clarice Lispector. Ela escreveu a sua dissertação de mestrado sobre a Clarice e a sua tese de doutorado também foi sobre a Clarice Lispector. E eu tenho a impressão que ela vai lançar em livro essa tese, então vai ser um prazer tomar contato com a leitura do texto da professora Kátia, tudo bem? E ela me autorizou a compartilhar com vocês também o link da dissertação dela. Se alguém tiver interesse, eu acho que é sempre bom a gente tomar contato com as leituras de trabalhos acadêmicos, para a gente poder também aprender a escrever os nossos próprios trabalhos acadêmicos, né, pessoal? Então é isso, vamos acompanhar aí depois a dissertação da professora Kátia. Obrigado, professora Kátia, tá certo? E é isso, gente. Obrigado a vocês também, espero que tenham gostado. A Clarice é esse mundo. A grande dificuldade é sempre falar em poucos minutos sobre
grandes escritores, como é o caso do Rosa, da Clarice, mas eu acho que a gente está conseguindo dar conta. Então, um grande abraço para vocês e vou aguardá-los no Google Classroom agora para os comentários sobre o conto Amor. Cuidem-se, um beijo e até mais.